O vento soprava sobre o deserto como um sussurro vindo de tempos que o homem esqueceu. A areia se movia como se respirasse, e o céu, profundamente negro, parecia esconder mais do que revelava. Thomas Becket viajava sozinho, guiado apenas pelo farol do carro e pela estrada que cortava o nada. Aquele caminho era conhecido entre os locais como a Rota do Silêncio, um trecho onde bússolas enlouqueciam e rádios deixavam de funcionar. Muitos evitavam atravessá-lo após o pôr do sol. Thomas não acreditava em histórias. Até aquela noite. Era um pouco mais de 2 da manhã quando o ar mudou. O som cessou e uma vibração quase imperceptível tomou conta de tudo. O relógio no painel congelou, os ponteiros imóveis como se o tempo tivesse esquecido de seguir. No horizonte, um clarão subiu lentamente, formando uma esfera de luz que pulsava em tons azulados. Thomas sentiu o peito apertar, o coração bater fora de ritmo, e por um instante, teve certeza de que não estava mais sozinho. Tentou acelerar, mas o motor morreu. O silêncio era absoluto, apenas o vento e o som do próprio medo. Então, uma sombra cruzou o farol. Não humana, não sólida, apenas uma distorção na realidade. A luz o envolveu e o mundo se apagou. Quando acordou, o carro estava no mesmo lugar, mas algo estava diferente. As horas haviam desaparecido e o céu, antes estrelado, agora parecia opaco, como se a própria noite tivesse ficado cansada. Thomas tremia. Havia marcas em seus pulsos, cortes simétricos, milimetricamente precisos. Ele não se lembrava de nada, mas sentia que algo havia sido tirado, não um objeto, mas uma parte de si mesmo. Nos dias que seguiram, começaram as vozes. Sussurros que vinham de rádios desligados, ecos metálicos em seus sonhos. Ele começou a gravar, tentando provar que não estava louco. As fitas traziam ruídos e sons que não pertenciam a nenhum idioma conhecido. Quando levadas a um laboratório, os técnicos afirmaram que as frequências ultrapassavam o limite do ouvido humano. Thomas, cada vez mais paranoico, passou a evitar o contato com outras pessoas. Dizia que havia olhos no escuro, que sombras o seguiam mesmo dentro de casa. Numa das gravações mais perturbadoras, sua voz surge trêmula. Eles voltaram. Eu os vejo quando fecho os olhos. Pouco tempo depois, ele desapareceu. Mas antes disso, enviou uma carta a um amigo, um antigo jornalista chamado Howard Mendes. Nela, dizia que havia descoberto um padrão. As abduções não eram eventos isolados, mas parte de um ciclo que se repetia a cada 50 anos. O próximo recomeçaria em breve. Mendes, intrigado, decidiu investigar. Seguiu as pistas deixadas por Thomas. E quanto mais avançava, mais o medo crescia. Encontrou relatos antigos, datados do século XIX, descrevendo luzes idênticas, marcas no corpo e pessoas que desapareciam em noites sem lua. Em uma das cartas, um fazendeiro de 1872 descrevia uma chuva de estrelas imóveis que descia até tocar a terra. Outra mencionava figuras pequenas, de olhos brilhantes, caminhando entre os milharais. Todos os registros terminavam da mesma forma: silêncio. Howard percebeu que o fenômeno parecia seguir uma rota geográfica específica, traçando uma linha quase perfeita entre antigas bases militares e regiões com forte atividade magnética. Quando cruzou essas informações com mapas astronômicos, descobriu algo inquietante. Todos os eventos coincidiam com um alinhamento estelar raro, conhecido como o Silêncio das Estrelas. Um momento em que certas constelações ficavam perfeitamente imóveis por alguns minutos, como se o universo prendesse a respiração. Determinado a encontrar respostas, Mendes viajou até o ponto exato onde Thomas havia desaparecido. Levava consigo câmeras, sensores e uma convicção crescente de que estava prestes a presenciar algo que o mundo não deveria ver. Ao cair da noite, o ar tornou-se denso e os sons do deserto desapareceram.
O relógio em seu pulso travou exatamente às 3h11. A areia começou a se mover em círculos lentos e uma luz azul emergiu do horizonte. Mendes levantou a câmera, mas o equipamento desligou sozinho. Ele sentiu uma pressão na cabeça, como se o ar se tornasse líquido, e então ouviu uma sequência de sons agudos, quase musicais, que pareciam formar palavras. O som vinha de dentro dele. As luzes se aproximavam lentas, hipnotizantes, e no instante em que a primeira alcançou o chão, tudo ficou branco. Seu corpo flutuava, sem peso, sem medo, apenas a sensação de estar sendo observado por algo que compreendia o que ele pensava. Quando abriu os olhos novamente, já era manhã. As câmeras estavam intactas, mas os cartões de memória estavam em branco. O relógio marcava 3h12. Apenas 1 minuto havia se passado, mas na pele de Mendes, marcas simétricas e um som persistente em sua mente diziam o contrário. Ele sabia, com absoluta certeza, que o ciclo havia recomeçado.